fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos começar uma nova série falando sobre a China depois da Revolução Chinesa. Então, deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Para a gente falar sobre a China pós-revolucionária, a gente precisa antes falar sobre como era a China antes, como foi o processo que chegou à Revolução de 1949. A China é o maior império da história da humanidade, foi um império de mais de 2.000 anos, um império que ao longo da sua existência teve muitas inovações tecnológicas, teve uma grandeza gigantesca, teve eventos muito importantes, e no século XIX toda essa grandeza ela começou a ser desmantelada a partir do domínio dos ingleses em cima da China. A gente tem eventos que a gente conhece bem, né, como a Guerra do Ópio, né, então o período chamado de Grande Humilhação, em que a China acabou sendo submetida à Inglaterra através do uso da força, e isso gerou um forte sentimento nacionalista dentro do país. Em 1911, a monarquia chinesa, que durava mais de 2.000 anos, ela foi derrubada e chegou ao poder um grupo político chamado Kuomintang, que instalou a República Chinesa. Então a gente tem a transição, em 1911, de um modelo monárquico para um modelo republicano, mas que na verdade não era um modelo republicano democrático, e sim uma ditadura militar de viés nacionalista. Essa mudança ela gerou uma forte fragmentação na China. A China, apesar de estar no século XX, ainda era um país feudal, havia senhores feudais com muito poder local. Então, esse Kuomintang começou um conflito contra esses senhores feudais que se levantaram para tentar unificar a China em torno de um único poder. Em 1917, a gente tem um fato internacional que foi muito importante, que foi a Revolução Comunista na Rússia, e com o primeiro país comunista da história, começou-se então as influências para o surgimento de países comunistas ao longo do mundo, e isso veio acontecer na China. Na década de 1920 surgiu o Partido Comunista Chinês. E esse Partido Comunista Chinês ele acabou, através de um movimento militarizado no sul da China, instalar um soviete em uma determinada província chinesa. O Partido Comunista Chinês conseguiu implementar um modelo semelhante ao da União Soviética. Então, a gente tem a China, nessa época, na década de 1920, fragmentada, tendo o Kuomintang como o poder político central, esses senhores feudais fragmentados, mas o Partido Comunista com seu soviete ao sul da China. Em 1928, o Kuomintang conseguiu derrotar esses senhores feudais e conseguiu unificar a China, com exceção da região que estava sob o domínio comunista. Então a gente começa a ter já uma pluralidade, uma dualidade entre o Kuomintang e entre o Partido Comunista Chinês. Em 1931, a gente vai ter um outro evento que foi a invasão japonesa da Manchúria. O Japão era um país que estava num processo nacionalista, é um país que veio se aliar a Hitler e a Mussolini para a Segunda Guerra Mundial, tinha um interesse expansionista, e esse interesse expansionista foi em cima da China, na região da Manchúria, que fica ao norte da China. Então a gente aí tem um novo panorama. O Kuomintang, o poder central, os comunistas ao sul e o Japão dominando a Manchúria ao norte. Durante a década de 1930, os conflitos entre o Kuomintang e os comunistas começaram a se acentuar. Aconteceu a chamada Grande Marcha, que é um dos principais eventos dentro do processo do comunismo. Foi uma enorme caminhada em que os militantes comunistas realizaram pela China, e tem um valor muito simbólico pelo seu valor de abnegação, de luta, esse tipo de valor simbólico que envolve uma conquista militar.
Então a gente tem aí os comunistas em conflito com o Kuomintang, juntamente à posição do Japão. E em 1945, o Japão foi derrotado na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos invadiram o Japão e o Japão acabou se retirando da Manchúria. E em 1945 começa o que é a chamada Guerra Civil Chinesa. É quando os comunistas e o Kuomintang vão entrar em conflito pelo controle do país. E quem se sagrou vencedor dessa guerra civil foram os comunistas. O Kuomintang foi derrotado e foi para Taiwan proclamando um novo país, a República da China, enquanto os comunistas, em 1º de outubro de 1949, instalaram a chamada República Popular da China, que tem o Mao Tse-tung como o seu principal nome. Para a gente entender como foi esse começo de processo do comunismo na China, a gente precisa pensar em 2 aspectos. O primeiro é o aspecto nacionalista e o segundo é o aspecto da industrialização. O aspecto nacionalista decorre disso tudo que a gente falou, de um país que era atrasado, de um país que vinha de uma estrutura feudal, de um país que tinha um baixíssimo nível de industrialização, um país que foi submetido por muitos anos a um poder exterior. Então, um dos primeiros movimentos que a gente tem para entender esse começo do período comunista é pensar pelo viés nacionalista, construir uma grande nação, levar a nação para frente, fortalecer a nação. O Partido Comunista Chinês estava muito imbuído desse tipo de perspectiva. Por outro lado, era a questão da industrialização. A China tinha ficado para trás durante todo esse processo de industrialização que começou no século XIX. Então, o Partido Comunista Chinês tinha como uma das suas missões começar um processo de industrialização do seu país. Um processo de industrialização que estava sobre esse viés do comunismo. Esse primeiro processo de industrialização da China, a gente pode caracterizaram que ele começa em 1953 a 1958. De 1949 até 1958, a gente teria um preâmbulo das ações do Partido Comunista Chinês. De 1949 a 1953, um período de planejamento. Em 1953 até 1958, a gente vai ter o primeiro plano plurianual, primeiro plano quinquenal, aos moldes do que a gente teve na União Soviética. Esse plano quinquenal, ele teve um caráter de industrialização, ou seja, de você promover a industrialização na China, principalmente através da indústria de base. A indústria de base é aquela que gera bens de produção para a indústria, que vai gerar máquinas, tratores, a siderurgia, ou seja, plástico, ou seja, os insumos que vão fazer uma indústria de produção de bens poder ser realizada. A gente não teve na China, nesse período, um total controle do governo em cima da produção. Esse processo de industrialização ele foi meio a meio. Existia uma participação maior do Estado, mas o capital privado ainda era muito forte, foi bastante presente nesse período. Ao longo do tempo, a gente vai ter uma curva de diminuição. Cada vez mais o Estado chinês vai se apropriar das decisões, já vai se apropriar do capital e vai se tornar o principal definidor da economia. Mas nesse período, desse primeiro plano quinquenal, a gente vai ter um processo paulatino de empresas privadas, de capitais privados junto com o governo, e aos poucos o governo chinês vai aumentando e vai engolindo isso tudo. Uma das características que aconteceram com a China foi o seu deslocamento, seu afastamento do modelo russo. Em 1953 teve a morte do Stalin e em 1956 aconteceu um evento muito marcante para a história da União Soviética, que foi o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética. Nesse congresso, o Nikita Khrushchev ele abriu os arquivos da era do Stalin, ele revelou que o Stalin foi um genocida, mostrou todos os crimes contra a humanidade que aconteceram durante o regime stalinista e como esse período ia contra tudo aquilo que o pensamento comunista se propunha. Ao invés de libertar o ser humano, escravizou e matou o ser humano, e isso aos milhares. Então,
houve um peso disso em cima da China. Quando a morte de Stalin e o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética aconteceram quando estava sendo realizado o primeiro plano quinquenal. Então, isso no Partido Comunista Chinês começou a gerar um deslocamento e uma reflexão. Como podemos ser diferentes do que os soviéticos foram? Então começou-se um processo de redução de burocracia, de não ter um partido tão inchado, de não ter a burocracia engolindo todo o país, permitisse uma liberdade de expressão, uma liberdade de pensamento, ou seja, caminhar por um processo que fosse diferente daquele da União Soviética. Houve inclusive um período que é o chamado período do desabrochar das 100 flores, que foi justamente esse período que houve essa maior, digamos assim, democratização, essa maior liberalização, esse desinchaço do Estado, essa maior liberdade popular, mas isso durou muito pouco, foi apenas por volta de 1955, 1956. O Mao Tse Tung, em 1956, ele começou um processo de perseguição contra os direitistas, contra aqueles que fossem diferentes do pensamento comunista. Ele começou um processo de arrochar, um processo de concentrar mais poder na sua mão, de tomar mais as decisões, e esse período, esse princípio, esses primeiros 9 anos, de 1949 a 1958, foi justamente um processo de transição para aos poucos Mao Tse Tung ir aumentando seu poder e transformando mesmo a China em uma ditadura de fato. E no próximo vídeo a gente continua esse assunto falando a partir de 1958, quando é colocado em prática o grande salto adiante. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.